Bom, pessoal, então nesse nosso terceiro vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre a regulação da atividade enzimática. Bom, a gente precisa entender que as reações químicas, as reações que uma enzima catalisa dentro de uma célula, elas não ocorrem de forma contínua. Elas precisam ser limitadas, tá? Então, e elas precisam, dessa forma, modular a expressão dessas características. Eu posso dar um exemplo disso, que é esse tipo de regulação, as formas de regulação, elas são responsáveis, por exemplo, por modular as reações que ocorrem dentro de uma célula e que são célula de uma levedura e que são responsáveis pelo perfil aromático de um vinho. Então, esse processo de ativação e inibição de uma enzima, ele vai ajudar a regular todo o processo fisiológico que ocorre dentro de uma célula de um ser vivo. Tá? Então, é esses processos de regulação que fazem com que ocorra a manifestação de determinada característica. Tá? Bom, esse tipo de regulação ele vai ocorrer em razão, inicialmente, pela existência de dois tipos de inibidores. Então a gente vai começar discutindo os tipos de inibidores. E existem três mecanismos de regulação das reações enzimáticas, que vai ser a segunda parte desse vídeo. Tá? Então vamos começar a discutir um pouquinho sobre esses inibidores enzimáticos. Bom, com relação aos inibidores, existem dois tipos de inibidores. Um inibidor que a gente chama de competitivo e um segundo inibidor que a gente chama de não competitivo. Tá bom? Bom, os inibidores competitivos são aqueles inibidores que eles vão se ligar ao sítio ativo da enzima. Então, o inibidor ele se liga nesse sítio ativo e impede que o substrato se ligue no sítio ativo, impedindo a formação do complexo enzima-substrato. Então, esse complexo enzima-substrato não vai ocorrer. Isso faz com que a reação química não ocorra dentro da célula, fazendo com que ocorra a inibição do processo. Então, ou seja, está ocorrendo aqui uma regulação da atividade enzimática. Essa ligação entre o inibidor competitivo e a enzima, ela se dá por uma ligação não covalente. Então essa reação ela é reversível. Então esse inibidor pode sair desse sítio ativo, fazendo com que a enzima fique ativa novamente. Tá? E esse inibidor ele vai alterar o KM da reação, da enzima. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico que fica mais fácil de observar isso graficamente. Então, se a gente, uma reação enzimática, quando a gente acompanha a velocidade inicial da reação em diferentes concentrações de substrato, a gente consegue observar que naquelas reações que possuem um inibidor competitivo, eu tenho uma mudança no KM da reação. Então, a velocidade de Michaelis ela vai ser alterada. Então, quando é um inibidor competitivo, eu vou ter um aumento no KM da reação. Isso significa o quê? Que eu preciso de uma maior quantidade de substrato para que a minha reação consiga ocorrer. No entanto, eu observo que eu não tenho uma mudança no V máximo da reação, ou seja, a reação vai continuar numa velocidade, vai atingir a mesma velocidade máxima, só que eu vou precisar de uma quantidade maior de substrato para que a reação ocorra. Isso indica o quê? Que quando eu tenho um inibidor competitivo, eu vou ter uma menor afinidade. Isso diminui a minha afinidade. Então eu digo que quando a minha enzima está ligada ao seu inibidor competitivo, ela diminuiu sua afinidade pelo substrato. Em razão do quê? Em razão do que o sítio ativo vai estar ocupado pelo inibidor competitivo. Bom, o outro tipo de inibidor é o inibidor não competitivo.
Esse inibidor não competitivo, ele vai se ligar ao sítio alostérico, então ele vai se ligar a esse sítio alostérico e ele vai mudar essa conformação do sítio ativo, interferindo na ligação do substrato com a enzima, tá bom? Esse tipo de ligação, ele também vai formar uma ligação, pode formar uma ligação covalente, né? E ele não altera o Km da reação, mas ele vai modificar o V máximo. Então a gente consegue observar isso nesse gráfico aqui, onde que as reações que não têm, se eu comparar a reação sem inibidor com o inibidor competitivo, não tem mudança no Km, ou seja, ele não vai alterar a afinidade da enzima pela afinidade da enzima pelo substrato. No entanto, ele vai modificar a velocidade máxima da reação, reduzindo essa velocidade máxima. Então, o inibidor não competitivo ele vai diminuir a velocidade máxima da reação. Tá? Então, ela vai ocorrer em uma menor velocidade e numa menor taxa de tempo. Então, os dois inibidores eles são diferentes. O competitivo diminui a afinidade da enzima pelo substrato e o não competitivo ele não vai mudar a afinidade, no entanto, ele vai diminuir a velocidade máxima da reação. Então, a reação vai ocorrer em uma velocidade mais lenta. Tá? Considerando, então, esses dois tipos de inibidores, a gente consegue discutir os mecanismos de regulação. Bom, existem 3 tipos de mecanismo de regulação. A regulação alostérica, que vai ocorrer com as enzimas alostéricas. A regulação por modificação covalente, que ela se dá pela ligação com ATP, né? Então uma reação que vai ser regulada pela presença de ATP ou não dentro da célula. E um terceiro tipo de mecanismo que é pela indução ou repressão da síntese de enzimas, ou seja, a própria síntese de enzimas vai regular ou vai induzir as reações enzimáticas. Vamos dar uma olhada em cada uma. Bom, com relação à regulação alostérica, ela vai ser feita então por um efetor, né, que a gente viu o efetor. O efetor é essa estrutura, esse composto aqui, que vai se ligar no inibidor no sítio alostérico da enzima. Então o efetor ele se liga no sítio alostérico da enzima. Esse efetor ele pode ter um efeito positivo ou ele pode ter um efeito negativo na reação. Isso faz com que um efetor com efeito positivo ele vai diminuir o Km da reação, aumentando a afinidade da enzima pelo substrato. Então ele vai estimular a reação. Já o efetor negativo, ele vai diminuir a atividade enzimática. Por quê? Porque ele vai aumentar o Km da reação, fazendo com que ocorra uma menor afinidade da enzima pelo substrato. Esse efetor ele pode ser homotrópico, né? Então eu posso ter uma enzima, o substrato da reação vai atuar como efetor, ou seja, se eu atingir uma determinada concentração de substrato, esse substrato vai ter efeito de efetor. Isso quer dizer que se aumentar a concentração do substrato, esse substrato vai começar a se ligar nesse sítio ativo alostérico aqui, provocando um efeito positivo ou negativo na regulação da enzima. Ou ele pode ser um efetor heterotrópico. Tá? O heterotrópico é aquele efetor que é diferente do substrato.
Esse efetor heterotrópico ele vai ser um produto final de um conjunto de reações enzimáticas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa figura 5.17 do livro que ele explica isso. Bom, eu tenho aqui um substrato A e aqui tem um substrato de uma via B, de uma via C, que vai formar um produto B. Esse produto B ele vai ser o substrato para a formação do produto D. Tá? Então aqui eu tenho uma enzima que vai transformar B em D. Tá? Esse produto D aqui, ele vai ser substrato para essa enzima. Aqui eu tenho uma enzima. E vai formar o produto E. Esse produto E ele vai ser substrato para uma outra enzima que está aqui, vai formar o produto F. E o produto F vai ser substrato para outra enzima que vai formar o produto G. Então, mesmo G foi a base, foi o princípio, e A e C, né, foram o princípio para formar B, que foi responsável por formar todos esses produtos aqui, que culminou no G. No momento que eu tenho a formação de G, esse G vai inibir a enzima que vai transformar D em E. Então, o G vai ser o efetor dessa enzima que transforma D em E. Isso vai fazer com que essa reação toda não ocorra. Isso quer dizer o quê? Que à medida que eu tenho um aumento na concentração do produto G, essa reação vai começar a ser inibida. Esse mecanismo ele é comum como um hormônio vegetal. Um hormônio vegetal ele funciona nesse mecanismo. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de retroalimentação ou de feedback, tá? Que eles chamam também de efeito interruptor de luz, tá? No qual eu vou nesse tipo de mecanismo, à medida que aumenta a concentração desse meu substrato, ele vai inibir a ação da enzima D para E. Aqui tem uma representação desse esquema, mas num jeito um pouquinho mais, eu acho um pouco mais didático. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um substrato, né, que ele vai ser substrato para essa enzima. Essa enzima vai se ligar, vai formar o complexo enzima-substrato. Só que essa enzima também tem um sítio alostérico, então ela é uma enzima alostérica. Ele vai formar um produto A, que ele vai ser um intermediário, né? Cada um desses produtos aqui são intermediários, que vai se ligar numa enzima 2. Essa enzima 2 vai formar um produto. Esse intermediário B, ele é substrato para a enzima 3. Essa enzima 3 vai formar esse produto aqui. Esse produto, ele vai aumentando a sua concentração na célula e ele vai começar a ocupar esse sítio alostérico. E ele vai modificar a estrutura do sítio de ligação, impedindo que o substrato A se ligue, esse primeiro substrato aqui. Isso faz com que toda a rota não ocorra, regulando essa rota. Tá? O segundo tipo de mecanismo é o mecanismo de modificação covalente. E essa modificação covalente ela vai se dar pelo processo de fosforilação e desfosforilação de grupamentos fosfatos que ocorrem nas enzimas. Isso quer dizer o quê? Que algumas enzimas elas precisam se ligar com o ATP, então eles precisam ter um processo de fosforilação para que a enzima funcione. Então ela precisa ter esse processo de fosforilação. Então eu preciso ter a transferência de um grupamento fosfato para essa enzima. Ó, eu tenho uma enzima que ela não tem um grupamento fosfato. Então eu vou ter aqui uma proteína quinase, que ela vai pegar esse grupamento fosfato e vai ligar, a enzima vai se ligar nesse grupamento fosfato. A reação inversa também ocorre porque essa enzima vai transferir esse grupamento fosfato para outro produto, para outra substância. Né? Então, ela vai se desfosforilar. Tá? Vai ocorrer uma desfosforilação.
Esse processo aqui, então, vai ser regulado pela presença de ATP e ADP, a presença de ATP e a concentração de ADP, consequentemente, dentro da célula. Então, vai haver uma regulação pela síntese de ATP. Se eu tiver ATP produzido na célula, essas enzimas vão conseguir funcionar. Se não tiver ATP produzido na célula, essas enzimas não vão conseguir funcionar. Por isso que o ATP ele é a principal molécula que vai transferir e receber esses grupamentos fosfatos e, consequentemente, vai transferir elétrons de uma reação para outra. A gente vai ver isso quando for estudar metabolismo, tá? Então, é importante entender esse tipo de regulação porque ele é a base para entender o metabolismo energético dentro de uma célula, tá? Todas essas reações de catabolismo, anabolismo e todo o metabolismo energético dentro da célula, tá bom? Então, o terceiro mecanismo de regulação das enzimas, ela se dá pela indução ou repressão das enzimas, da síntese das enzimas. Isso quer dizer o quê? Que no DNA de uma célula, vamos pensar numa célula de uma levedura, de uma planta de uva. Nesse DNA dessa célula vão existir todas as informações por meio da organização dos ácidos nucleicos e a formação de códons, mas vão existir todas as informações para sintetizar as enzimas. Então aqui as minhas enzimas, elas vão ser sintetizadas em razão das informações que eu tenho no meu DNA. A expressão ou não dessas enzimas, ela vai ocorrer em razão do quê? Das informações que eu tenho no meu DNA e também da demanda do meu ambiente, ou seja, pela pressão do meu ambiente. Se o ambiente demandar que uma célula de levedura faça a fermentação pela presença de sacarose no meio e pela ausência ou não de oxigênio, a gente vai ver isso quando for estudar microbiologia enológica, as células elas vão expressar essas enzimas ou vão inibir a expressão dessas enzimas para tentar adequar o crescimento ou adequar a fisiologia da levedura, modular as reações fisiológicas da levedura adequadas a esse ambiente. Exemplo disso é a presença de açúcar no mosto. Por exemplo, se eu tenho uma condição no qual eu tenho uma maior concentração de açúcar nesse mosto, a levedura ela percebe essa condição de açúcar no mosto e faz com que as enzimas responsáveis pela degradação do açúcar e pelas rotas metabólicas de fermentação sejam expressadas, né? Então, isso significa que os fatores genéticos e ambientais eles vão regular a expressão das enzimas responsáveis pelo processo de fermentação, tá bom? Então isso que a gente tem que se ter em mente, que as características ambientais e as características genéticas vão regular a expressão dessas enzimas. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente termina a nossa videoaula. Eu vou deixar para vocês, então, a lista de exercícios, o estudo dirigido para vocês fazerem. E na próxima aula a gente vai discutir e corrigir esses exercícios, tá bom? Então tá, bons estudos a todos.